Depois de muita espera, o capítulo 376 finalmente foi lançado, e com ele vieram muitas revelações e até confirmações de teorias que já havíamos falado aqui no canal. O capítulo começa com o Guts no mundo astral sendo levado por uma corrente de energia muito forte à sua frente, mas, como de costume, a Shirk aparece para o resgatar, já que ela havia começado um ritual há alguns capítulos. É possível ver que ela possui um fio astral que a conecta à saída, algo que o Guts não tem, o que já simboliza mais ainda o quanto o Guts está perdido e sem um caminho para voltar, dependendo completamente da Shirk para o guiar. Shirk se aproxima do Guts, o pega pela mão, provavelmente para o tirar dali, mas quando isso acontece, o Guts acorda. Ele na verdade estava tendo um sonho, ou até uma visão. O fato é que ele está preso em uma masmorra do Império Kushan, sem seus equipamentos, armaduras e sem sua espada, que, como vimos nos últimos capítulos, se tornou uma grande decepção para o Guts, já que ele não conseguiu acertar nem sequer um golpe no Griffith, o que foi como a gota d'água para ele quebrar completamente. Em seguida, acompanhamos Rickert, o nosso menino de ouro, questionando o Silat sobre prender o Guts dessa forma e tudo mais, já que ele era um deles e não era certo manter assim. Silat, obviamente, não dá ouvidos, afinal de contas, ele não só enfrentou o Guts, o viu em ação, como também sabe do seu potencial destrutivo, e não só para os outros, mas também para si mesmo, algo que mesmo não estando confortável, Rickert não tem como discordar, mesmo porque logo em seguida o Daiba aparece e interrompe a conversa, chamando tanto o Silat quanto o Rickert para o acompanhar. Havia algo que ele queria discutir. Ao chegar numa grande sala, eles encontram a Shirk desacordada. Ela ainda estava presa no mundo astral, mesmo tendo passado tanto tempo, ela continuava lá, o que indicava que as coisas poderiam não estar bem. Todos ao redor ficam preocupados com a jovem maga, e impressionados com a sua capacidade e habilidade mesmo sendo tão jovem. Principalmente o Daiba, que percebe o quão poderosos são aqueles magos e aquelas bruxas. Pessoas que, com o devido treinamento, é claro, poderiam ser de extrema ajuda na batalha. Ele mesmo se propõe a prepará-las e a liderar um ataque no confronto. E para convencer o Silat disso, ele lembra que há algum tempo ele também lutou contra o Guts, que por sua vez teve a ajuda dos seus companheiros com seus equipamentos mágicos, é verdade, mas ainda assim o Guts foi um oponente incrível. Ele diz que por todo o período como um general do Ganishka, somente o Guts conseguiu lutar de igual para igual com ele, mesmo ele tendo ao seu lado suas criaturas mágicas e a vantagem do terreno. Daiba tinha tudo para vencer, mesmo assim a luta terminou em empate. Rickert fica chocado ao descobrir que ambos já haviam lutado. Era estranho pensar que pessoas com origens tão diferentes já tivessem cruzado seus caminhos antes. É então que o Silat aceita o pedido de Daiba, que agora vai preparar aquelas pessoas. Eles agora estariam sobre as suas asas, como ele mesmo diz. O que obviamente deixa todo mundo muito desconfortável com a situação. Afinal de contas, em um momento eles estavam na sua terra vivendo em paz e tranquilidade, e em outro eles eram praticamente prisioneiros de um povo desconhecido. E por isso Roderick toma a frente para questionar a situação. Ele já era naturalmente um diplomata, então era a pessoa perfeita para intermediar esse conflito de interesses. Ele começa agradecendo por eles terem o ajudado e garantido a sua segurança, que não era exatamente o que havia acontecido, mas a intenção aqui era acalmar os ânimos, então essa mentira social era necessária. Roderick questiona o que eles queriam dizer com entregá-los ao Daiba. Silat então explica que durante a tempestade eles acabaram invadindo as águas Kushans, e que agora eles eram refugiados, e a tradição dizia que refugiados deveriam servir nas forças militares Kushans, principalmente durante um conflito nessas proporções. Daiba então interrompe novamente e chama atenção para algo que o Rickert já havia notado, que por mais que ninguém ali estivesse confortável com a situação, uma coisa era bastante clara: o mundo estava em completo caos, à beira da destruição. A humanidade estava destinada ao fim pelas garras demoníacas do mal. E ainda assim, todas aquelas pessoas tão únicas e capazes de se encontrarem num local como aquele, como chamar isso além de boa sorte? Essas pessoas devem nos ouvir, apenas por serem quem são. O Daiba nesse momento mostra que além de ser um feiticeiro absurdamente poderoso, também era um homem muito sábio. Ele percebeu a importância da situação, que aquelas pessoas, caso se unissem, poderiam determinar o futuro da humanidade. Daiba conseguiu convencer o Silat que não estava nem um pouco confiante em estrangeiros, principalmente em tempos de guerra, e com isso começou a ganhar a confiança do próprio grupo de Guts. E é por isso que eu acredito que, assim como o Rickert, o Daiba também tem um papel fundamental na reta final de Berserk. Como se ele estivesse desenvolvendo o mesmo papel, porém do lado dos Kushans, sendo a voz da razão capaz de unir pessoas completamente diferentes em prol de um objetivo maior. Em seguida, vemos o Rickert conversando com o Puck, ou melhor, tentando conversar. O Puck, por alguma razão, tem agido de maneira muito estranha há algum tempo, sendo bastante apático, como se não ligasse para muita coisa, o que inclui o Guts.
que é bastante bizarro se pararmos para pensar na sua personalidade e na sua principal característica, que é justamente a empatia, algo que já vimos no vídeo dedicado ao personagem, que eu vou deixar aqui no card para caso você ainda não tenha visto. Rickert o cumprimenta, dizendo que faz muito tempo e tudo mais, mas o Puck basicamente o ignora, fingindo que não conhece. Ele finaliza perguntando sobre a casca, afinal de contas, todo o grupo estava ali, são e salvo, mas não a casca, onde ela estaria? Para em seguida perguntar sobre o Guts, afinal de contas, o que havia acontecido com ele. Mas antes mesmo de qualquer resposta, o Rickert desiste da pergunta. Ele sabia que se a casca havia desaparecido e o Guts estava naquela situação, com certeza tinha a ver com o Griffith. Ele deve ter feito alguma coisa com os dois para tudo acabar daquela forma. Mas como? E principalmente, por quê? Em seguida vemos o Silat novamente explicando ao grupo a real situação. Os Kushans estão em guerra. E por isso estamos recrutando todo o braço capaz de lutar. Ao ouvir isso, Roderick questiona: guerra? Sim. E eu acredito que você saiba contra quem. O Falcão da Luz e Falcônia. O Falcão da Luz tem o poder de mudar o mundo, até mesmo seus princípios mais fundamentais. E mesmo assim, ele continua liderando seu bando a suprimir os demônios que se encontram fora dos seus muros. E isso significa que, de alguma forma, ele teme o que está além da sua razão, além do demoníaco. Essa é a razão para ele ter destruído a Ilha dos Elfos. E agora, nós somos os próximos. Não há tempo a perder. Nós atacaremos o Falcão da Luz. Esse foi um capítulo relativamente pequeno se comparado ao padrão de Berserk, mas mesmo assim conseguiu revelar bastante coisa pra gente. Realmente os dois grupos vão se unir para treinar as artes mágicas juntos e enfrentar o novo bando do Falcão, o que também significa que o Guts vai receber algum power-up mágico. Afinal de contas, tem 352 magos poderosos ao seu lado. Se ninguém ali conseguir buffar o homem, puta que pariu. Ao que tudo indica, vai rolar uma grande batalha muito bem planejada e coordenada. Afinal de contas, em números, esse grupo não tem chance contra o bando do Falcão, muito menos em poder. A única maneira rápida o bastante para mudar esse cenário e talvez dar uma chance de vitória para esse grupo é que cada um deles consiga evoluir magicamente para poder enfrentar pelo menos um apóstolo principal sozinho, o que talvez daria uma chance para o Guts lutar contra o Griffith sem interferências. Muito provavelmente o Skull Knight também deve aparecer em algum momento, seja para enfrentar o Zod ou a própria Mão de Deus, já que seria um momento perfeito para ele derrotar o Void, por exemplo. De toda forma, tudo que podemos fazer a partir de agora é teorizar. Até porque o mangá entrou em hiato novamente sem data de retorno. E conhecendo Berserk e o ritmo que ele está sendo lançado, pelo menos uns bons meses a gente vai ter que esperar. Mas vamos ficar felizes porque Berserk finalmente está na sua reta final e parece que vai ser muito foda. Então vamos continuar falando dessa obra incrível por aqui, então se você não tá inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!